Se você pudesse ver o mundo espiritual exatamente agora, você continuaria vivendo da mesma maneira que viveu nas últimas 24 horas? Neste exato segundo, enquanto você me ouve, uma contagem regressiva invisível está correndo para a humanidade. O cenário global está se alinhando com uma velocidade espantosa, e a maioria das pessoas está ocupada demais com as distrações do dia a dia para perceber que a porta mais importante da história está prestes a se fechar. Muitos pensam que estão prontos, mas a verdade revelada nas Escrituras mostra que a diferença entre o salvo e o perdido não está naquilo que as pessoas mostram por fora, mas em algo que só Deus consegue enxergar no secreto. Se você quer ter a certeza de onde passará a sua eternidade e entender o que realmente está acontecendo nos bastidores do nosso tempo, o que vamos abrir agora vai mudar completamente a sua visão de mundo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria profunda estarmos juntos aqui hoje, queridos irmãos, para nos alimentarmos da palavra pura, viva e eficaz. Prepare o seu coração, afaste as distrações e vamos mergulhar juntos na profundidade das Escrituras. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e vamos ler com muita atenção o versículo 1 que diz: Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olhe bem para o começo deste texto. Jesus usa a palavra então. Esse termo nos remete diretamente ao capítulo anterior, Mateus 24, onde o Senhor estava discursando sobre os sinais do fim dos tempos, sobre guerras, pestes, fomes e a necessidade de vigilância. Portanto, essa parábola não é uma história comum. Ela é um mapa profético para a geração que testemunharia os eventos finais da história humana. Ele diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. No contexto bíblico, a figura da virgem aponta para pessoas que se separaram para Deus, que conhecem a mensagem, que fazem parte de uma comunidade de fé. Elas não representam o mundo caído, mas sim aqueles que dizem esperar a volta do Messias. O texto diz que todas as 10 tomaram as suas lâmpadas e todas saíram com o mesmo objetivo: encontrar o esposo. Trazer isso para a nossa atualidade é olhar para a igreja visível. Todos professam a mesma fé, todos cantam os mesmos louvores, todos assistem aos mesmos estudos bíblicos na internet. Exteriormente, não há diferença. Todos possuem uma lâmpada, que representa a estrutura externa da religião, o conhecimento teórico, a Bíblia debaixo do braço, a frequência aos cultos, a boa conduta moral diante da sociedade. Mas repare que a jornada começou igual para todas. Vamos avançar para os versículos 2, 3 e 4, para entendermos onde a separação começa a acontecer. A palavra diz: E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em seus vasos, com as suas lâmpadas. Aqui a Bíblia divide o grupo nitidamente em 2. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A palavra grega usada para loucas traz o sentido de insensatas, pessoas que não pensam no futuro, que vivem apenas o imediatismo do momento. E qual foi a loucura delas? Elas pegaram a lâmpada, mas não levaram azeite consigo. Já as prudentes foram além. Elas garantiram o azeite nos seus vasos, junto com as lâmpadas. O azeite nas Escrituras Sagradas é um dos símbolos mais claros do Espírito Santo e da vida de intimidade real com Deus. A lâmpada é o que as pessoas veem. O vaso com azeite é o que fica guardado, o que ninguém enxerga. A grande loucura da atualidade é a busca por um cristianismo de aparência, focado apenas no brilho externo, na aprovação dos outros, em visualizações, em status religioso. Mas o que sustenta o fogo na hora da provação é o estoque de azeite que você carrega no seu vaso, que representa o seu coração. É a sua vida secreta de oração, o seu choro no quarto quando ninguém está olhando, o seu arrependimento genuíno e diário diante do Senhor. As virgens loucas achavam que o entusiasmo inicial seria suficiente para durar até o fim. Elas não se prepararam para a jornada longa. Veja o que acontece na sequência, no versículo 5.
E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram. Este versículo é de uma profundidade extraordinária e serve como um alerta solene para os nossos dias. O esposo tardou. Isso nos mostra que a vinda de Jesus não aconteceria no tempo em que as pessoas imaginavam. Haveria um período de espera que testaria a paciência e a constância da igreja. E o texto é muito honesto ao dizer que todas, tanto as prudentes quanto as loucas, tosquenejaram e dormiram. O cansaço físico, o peso dos dias, as aflições e a rotina desta vida afetam a todos nós. O sono aqui representa a fragilidade humana diante da demora. Nós nos cansamos, o mundo nos desgasta, as lutas diárias pesam sobre os nossos ombros. No entanto, o problema principal não foi o sono em si, mas a condição em que cada uma adormeceu. Quem tem azeite no vaso pode até passar pelo período de silêncio e cansaço, porque a sua estrutura espiritual está garantida. Quem não tem azeite entra em um estado de vulnerabilidade espiritual absoluta. A história atinge o seu ponto de virada no versículo 6. Acompanhe comigo a leitura. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. A meia-noite representa o momento mais escuro, o ápice da noite, o horário em que o mundo está no mais profundo sono espiritual. Profeticamente, aponta para o futuro imediato que nos aguarda, um período de densas trevas morais, de apostasia galopante, onde a inversão de valores parecerá completa. É justamente quando a escuridão parece ter vencido que o clamor ecoa. E esse clamor não avisa que o esposo vai chegar daqui a alguns dias ou semanas. O clamor diz: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. É o anúncio do arrebatamento. É o momento em que a história humana é interrompida pelo decreto do céu. Não há mais tempo para planejar. Não há mais tempo para adiar decisões. É o instante do encontro inevitável. Vamos ler os versículos 7, 8 e 9 para ver a reação imediata a esse clamor. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Quando o clamor soou, todas acordaram. Diante do eco da eternidade, ninguém consegue continuar dormindo. Todas começaram a preparar as suas lâmpadas, a ajeitar os pavios para que o fogo brilhasse. Foi exatamente nesse momento de pressão que a falta de azeite se manifestou. As loucas olharam para as suas lâmpadas e perceberam que o fogo estava piscando, sumindo, fumaçando, até se apagar por completo. No desespero, elas recorreram às prudentes pedindo: dai-nos do vosso azeite. Há uma lição extremamente séria aqui que precisamos compreender com o coração aberto. A resposta das prudentes parece dura à primeira vista, mas ela revela uma lei espiritual inegociável. A salvação e a intimidade com Deus são absolutamente individuais. O azeite não pode ser transferido. Você não pode subsistir espiritualmente baseado na fé dos seus pais, no testemunho do seu pastor ou nas orações do seu cônjuge. No dia em que o Senhor voltar, cada indivíduo se apresentará diante dele com o vaso que cultivou em vida. Ninguém pode emprestar o Espírito Santo para outra pessoa. As prudentes disseram para ir aos que vendem e comprar. O preço da intimidade com Deus precisa ser pago por cada um de nós através do tempo gasto na presença, da renúncia ao pecado e da busca sincera pela santidade. O desfecho dessa narrativa é um dos relatos mais impressionantes e urgentes de todas as Escrituras. Vamos ler juntos os versículos 10, 11 e 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Enquanto as insensatas tentavam correr atrás do prejuízo em cima da hora, o noivo chegou. O texto diz que as que estavam preparadas entraram com ele. A palavra-chave aqui é preparação.
Estar preparado não é um evento de última hora, é um estado contínuo de vida. Elas entraram para a festa, e em seguida, a Bíblia registra 4 palavras que deveriam ecoar na mente de cada ser humano. E fechou-se a porta. A porta da graça, que hoje permanece aberta para qualquer um que deseja se arrepender, tem um limite de tempo determinado pelo Pai. Houve um dia em que a porta da Arca de Noé se fechou e ninguém mais pôde entrar. Haverá um dia, em um futuro muito próximo, onde a porta da salvação se fechará para esta dispensação. O texto descreve a cena terrível das virgens loucas chegando depois, batendo desesperadas na porta, gritando: Senhor, Senhor, abre-nos. Elas usam o termo Senhor, mostrando que sabiam quem ele era, conheciam o seu nome, tinham familiaridade com o ambiente da fé. Mas a resposta do noivo de dentro da casa foi devastadora. Em verdade vos digo que vos não conheço. Jesus não está dizendo que não sabia da existência delas em termos intelectuais. Ele está dizendo que nunca houve relacionamento, nunca houve comunhão profunda, nunca houve partilha de vida no secreto. Elas queriam os benefícios da festa, mas não investiram na presença do dono da festa enquanto tinham tempo. Elas priorizaram a lâmpada que os homens viam, mas desprezaram o vaso que o noivo valorizava. Jesus encerra essa parábola com uma exortação direta no versículo 13, que diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O mandamento final do Mestre não é para entrarmos em pânico, mas para vigiarmos. A vigilância é o cuidado diário com o nosso nível de azeite. É olhar para a nossa atualidade, ver os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, ver a sociedade se distanciando de Deus, e usar esse cenário não como motivo de medo, mas como um despertamento para limparmos o pavio das nossas lâmpadas e enchermos os nossos vasos. O tempo de buscar ao Senhor é agora, enquanto a lâmpada ainda pode ser acesa e enquanto a porta ainda está aberta. Pense na sua vida neste exato momento. Se o clamor da meia-noite soasse hoje, o seu vaso estaria cheio? Não deixe para buscar o azeite quando a escuridão apertar. Busque a presença do Espírito Santo hoje. Viva uma vida de verdade com Deus hoje. E garanta que, quando a porta se fechar, você estará do lado de dentro, na luz, contemplando a face daquele que nos amou primeiro. Neste exato momento, você não está assistindo a este vídeo por acaso ou por uma simples coincidência de algoritmo. O Senhor permitiu que esta mensagem chegasse até você, porque Ele conhece o vaso que colocou nas suas mãos e sabe do potencial que você tem para ser um canal de despertamento nesta geração. O reino de Deus não é construído por espectadores, mas por cooperadores. E hoje Deus está convidando você para exercer o seu papel de embaixador dele aqui na terra, para selar o que Deus falou ao seu coração hoje e demonstrar que você escolheu ser uma virgem prudente, que cuida do azeite no secreto. Faça um ato profético agora mesmo. Escreva aqui embaixo nos comentários a frase: O meu vaso tem azeite. Quando você comenta isso, você não está apenas deixando palavras no YouTube, você está declarando para o mundo espiritual o seu posicionamento de vigilância e fidelidade. Além disso, o seu comentário ajuda este ensinamento a alcançar outras vidas que precisam acordar do sono espiritual. Mas o seu trabalho para o reino hoje não para por aí. Existe uma multidão de pessoas correndo o risco de ficar do lado de fora da porta porque estão com as lâmpadas apagadas. Você pode ser a resposta de Deus para a vida delas. Ao clicar no botão de compartilhar e enviar este estudo para a sua família, para os seus amigos e nos seus grupos, você se torna, oficialmente, a voz que ecoa o clamor da meia-noite. Você passa a trabalhar ativamente na seara do Senhor, semeando a verdade em corações que estão sedentos. Se este estudo, versículo por versículo, alimentou a sua alma e você deseja continuar crescendo na graça e no conhecimento profundo da palavra, clique no botão de se inscrever no canal e deixe o seu like. O seu joinha é a ferramenta que diz para a plataforma que esta mensagem é vital e precisa ser espalhada.
Muito obrigado por caminhar junto comigo nessa missão de anunciar a palavra pura. Você é uma parte fundamental e extremamente importante desta obra. Que o Senhor Jesus encha o seu vaso transbordantemente e guarde a sua vida até o grande dia do nosso encontro com o noivo.